Um. Boa noite, boa noite, boa noite a todos que estão aí, a todos que estarão, né, aos poucos espectadores deste Pobrecast, que se dedica aí a ajudar a galera no discernimento vocacional, a bater um papo sobre muitas coisas importantes para nós. Hoje eu recebo um cara que o currículo dele é grande. Então a gente foi fazer um resumo, eu pedi para a pessoa narrar, e aí a gente teve que dava mais de 5 minutos de narração. Mas aí a gente fez um textinho e resolvemos apresentar. Ele faz parte do Movimento dos Populares, é salesiano Dom Bosco, é ator, é diretor, não é mecânico não, é formado em filosofia, jornalista. Está faltando alguma coisa? Pós-graduado na área de comunicação. Cara, Ronald Oliveira, seja bem-vindo, muito obrigado. Eu quero dizer aí que é uma alegria muito grande estar nesse lugar aqui, me sinto privilegiado, né? Porque se são poucos, significa que são privilegiados, hein? Não estou falando para massas. Então é uma alegria ter sido lembrado, né? Terem lembrado desse pobre nome, desse pobre religioso aqui na capital de São Paulo. Valeu pelo convite. Ô, Ronald, conta para mim uma coisa. Primeiro, eu falei aqui para o pessoal, e assim, você é graduado em filosofia, é ator, produtor, diretor teatral, jornalista, repórter. Nossa, tem muita coisa que você já fez e faz na sua vida. Pereirão, assim, 1001 utilidades, entendeu? Boa. É bom que eu não passo fome, entendeu? É verdade. Mas me fala, por onde começou essa tua paixão pelas filosofia, comunicação? O que levou aquele rapaz lá de Fortaleza para esse caminho? Muito bem. Eu comecei a fazer teatro com 4 anos de idade, em 1999. Né? E eu comecei a fazer teatro em Santos, litoral de São Paulo, ali na Baixada Santista. E desde então eu não parei mais de fazer teatro. Né? E depois eu participei de muitos festivais de teatro, tanto regionais, como estaduais, como nacionais. Ganhei alguns prêmios também, em espetáculos, como ator, depois como diretor. E foi muito legal a experiência, porque aí eu tive uma oportunidade de ir morar no Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro fazer até então chamada Escola de Atores da Rede Globo. E aí lá eu fiz uma experiência muito legal de 2 anos na Escola de Atores. E aí, terminando a Escola de Atores, a vida é de oportunidades, a gente não pode perder, né? Aí eu fui morar nos Estados Unidos, em Orlando, na Flórida, e lá eu fiz inicialmente produção e sonoplastia, né? Na New York Film Academy. E foi muito legal, porque estando lá, além de você fazer uma experiência muito grande, porque Orlando é a cidade que tem a Disney, o complexo Disney. Eu tinha o Peter Pan morando no fundo da minha casa. Era muito legal essa, né? Porque os meus amigos chamavam a minha casa de Terra do Nunca, porque o ator que fazia Peter Pan morava nos fundos. E depois eu voltei para o Brasil em 2009, meus rins pararam de funcionar. Olha que louco. Meu Deus. E aí, quando eu transplantei, eu consegui voltar para os Estados Unidos. Aí eu fiz direção e iluminação. Né? Então, a minha vida sempre foi voltada para a comunicação, porque a arte, ela é uma forma totalmente expressiva de se comunicar ao mundo. E então, depois, assim, eu trabalhei em várias companhias de teatro, montei a minha própria companhia de teatro, trabalhei numa rede de ensino muito grande no país, e depois aí eu entrei para a vida religiosa, né? Até então eu era ateu. A minha mãe é protestante, meu pai é ateu, e eu até então ateu também. Vivi toda a minha vida assim, até os 15 anos ali ateu. E sempre comunicador, porque a gente, assim,
a comunicação, a gente sempre comunica, até em silêncio a gente comunica. Isso é muito louco, né? E às vezes a gente perde os parâmetros disso. E a comunicação, eu escolhi me comunicar mais e ser profissional da comunicação, inicialmente por meio do teatro. Depois que entrou a filosofia, depois que entrou o jornalismo, né? Mas a filosofia ela já entrou na formação salesiana. E quando eu fiz filosofia, me apaixonei por isso. Eu confesso que sou um novo Ronald pós-filosofia, sabe? Sou um novo Ronald. O teatro, por si só, já promove uma criação de consciência muito grande. Né? Muito grande. E aí depois eu só fui melhorando isso com a filosofia. E qual foi a chave? Você falou que era ateu. Qual foi a chave para você vir para a vida religiosa, para a religião? A chave foi a vida e a morte. Porque eu fui para a UTI, tive 2 dias de vida só, os médicos me deram. Nossa. Porque meus rins estavam parados, estava tudo podre dentro do meu corpo. Minha creatinina estava 17, normal de um homem era 1,2, eu 14 anos. E aí os médicos, os líderes religiosos começaram a visitar a UTI. Então foi um pai de santo, foi um espírita, foi o pastor da minha mãe e, por fim, um padre, né? E esse padre, eu confesso que eu fui muito preconceituoso com ele, né? E eu disse para ele, olha, se o senhor vier me falar de Deus, pode ir embora daqui que eu não quero saber. E o padre falou, eu não vim falar de Deus para você, eu vim ser seu amigo. E aí ele quebrou minhas pernas. Né? E esse padre, que é salesiano, ele é formado em medicina, olha que louco, é muita coisa, né? E ele disse para o médico na época, olha, precisa fazer hemodiálise com ele. E os médicos falaram assim, não, a gente já descartou essa possibilidade, porque já está com 17, né? É irreversível isso. E aí o padre falou, não, ele está vivo, todos os métodos precisam ser feitos, porque se não fizer, é negligência médica, eu ligo para a polícia. Então o padre barraqueiro ali fez um barraquinho dentro da UTI, eu comecei a fazer hemodiálise e meu quadro virou. E o padre começou a me visitar com frequência. E a primeira pessoa que falou de Deus para ele fui eu. Porque quem não é religioso, quem não entende essa dinâmica de Deus, porque se a gente tira Deus de tudo isso, é uma loucura mesmo. Né? E quem não é dessa realidade, não compreende o tudo que nós fazemos em nome do tudo, que é Deus. Né? Então eu perguntei para ele, escuta, você perdeu a oportunidade de transar, perdeu a oportunidade de ter família, perdeu a oportunidade por uma coisa que você não sabe nem se existe, né? E aí ele abriu um sorriso e falou assim, olha, se eu acredito num Deus que não existe, eu não perco nada, simplesmente ele não existe. Mas se eu deixo de acreditar num Deus que é amor, que é ternura e que é bondade, eu perco tudo, né? Então, e só quem se sente profundamente amado por Deus é capaz de deixar tudo para segui-lo. E ele falou assim, eu nem sabia que existia assim, divisão entre os padres, no sentido assim, diocesano, salesiano, franciscano, carmeliano, não sabia dessas coisas. Para mim tudo era padre, e né? Mas ele falou assim para mim, eu me encontro com Deus quando eu celebro missa, eu me encontro com Deus quando eu encontro com um jovem, eu me encontro com Deus quando eu abraço uma criança, mas eu faço a experiência hoje de me encontrar com Deus toda vez que eu venho lhe ver aqui, na UTI, né? E você seria um completo idiota se deixasse de acreditar no Jesus de Nazaré, porque a ciência prova que ele existiu. Mas o Cristo é um dado de fé. E esse Jesus do Nazareno, antes de ter discípulos, tinha amigos. E hoje nós somos amigos, não é? Ele falou para mim. E aí, a partir daí, nós criamos uma relação bonita, de amizade. Né? Então, a chave, ela foi, além da amizade, eu acho que também foi a paciência, porque esse padre teve paciência. Né? Foi investimento, foi... Né? E aí eu pedi para ser batizado. Foi muito interessante. Ali. E você... cara, você falou... Você tinha 14 para 15 anos? Meu aniversário de 15 anos foi na hemodiálise. O hospital fez até um aniversário porque eu era mais jovem do sistema lá. Então, tinha gente de 50, tinha gente de 60, tinha gente de 70 e eu de 15.
Eles fizeram uma festa, foi bonito. Mas eu era bem novinho. Bem novinho. E, assim, quando você saiu não, enquanto você estava lá, você falou da visita do padre, aí você saiu, tal, teve o transplante, né? Graças a Deus você está aqui. Mas durante a permanência, você chegou a entregar os pontos, assim, de pensar, pô, já era. Porque é difícil para uma criança dessa idade, que tem uma vida pela frente, encontra uma porrada como essa e acabou. Sabe, Gabriel, os médicos sempre foram muito honestos comigo. Isso eu guardo com muito carinho, porque eles falaram para minha mãe que eu não sairia vivo da UTI, né? E eu sou filho único. Olha que coisa. Nossa. E aí entrou na UTI um computador, entrou na UTI uma televisão. E os médicos, quando chegaram a esse material, falaram para mim, olha, assiste o que você tiver que assistir, né? Vê o que você tem que ver, porque a tua situação é muito grave. E você não vai sair mais daqui. Então, eles falaram para mim que eu não sairia mais vivo da UTI. Nossa. Então, quando eles falaram isso para mim, que foi na noite do dia 5 de dezembro de 2009, de 5 para 6, a minha cabeça, assim, foi... né? Eu não dormi aquela noite, porque eu falei, caramba, eu vivi 14 anos da minha vida, e foi aí que eu falei, né? Eu falei assim, se Deus existe, que Ele me deu uma oportunidade de eu fazer diferente. Né? Porque eu não quero morrer. Eu não quero morrer, né? E aí, no dia seguinte, veio os líderes religiosos, né? Eles apareceram, inclusive, o padre. Mas só que essa noite do dia 5 marcou a minha vida. Não que a minha vocação ela seja um ato de troca. Ah, Deus me deixou vivo, agora eu vou ser religioso. Não. Uhum. Mas a generosidade de Deus me fez ser mais generoso com Ele. A ponto de compreender que muitas pessoas precisam de nós. Uhum. Que a messe é grande e os trabalhadores são poucos. Sim. Eu fiz 5 meses de hemodiálise. Né? Uhum. Vi muita gente morrendo do meu lado. E fazer hemodiálise não é fácil. Dói. Às vezes as pessoas perguntam, dói? Dói. Sente frio? Sente. Né? Mas a pior coisa para mim, imagina, nessa época eu morava em Guarujá, sabe, Gabriel? E Guarujá, janeiro ali, imagina, dezembro, janeiro é tempo de férias, calor, praia, piscina, né? E eu não podia ir na praia, não podia ir na piscina. Então, os meus amigos estavam todos festejando lá e eu me lascando com a hemodiálise 3 vezes na semana, 4 horas por dia. E com baita de um catéter, imagina que eu fiquei sem tomar banho, de tirar a roupa e entrar debaixo do chuveiro 5 meses. Porque eu não podia molhar o catéter, porque se molhasse eu morria. Então, foram vários momentos assim de frustração. Eu posso dizer que foram frustrações, porque as pessoas olhavam para mim com pena. Eu acho que o pior sentimento é pena. É verdade. É o pior sentimento, porque não é diferente da misericórdia, é diferente da compaixão. A pena se assemelha ali ao pobre coitado, né? Então as pessoas olhavam assim e tal. E eu não podia comer o que eu queria comer, porque eu não podia beber água, então eu não podia sentir sede. Era uma loucura, né? Mas sim, houveram momentos sim que eu quis me entregar mesmo, porque complexo. E vem cá, e aí, a partir de então você foi mudando a tua cabeça, né, sobre acreditar em Deus. Assim, isso foi evoluindo na tua cabeça. Como foi esse processo? Eu nunca fiz catequese, assim, de sala, sabe? Eu tenho minha turma de catequese de primeira Eucaristia. Nunca fiz isso. Pela minha situação de risco, quem foi meu catequista foi esse padre. E começou no hospital, ele começou a catequese no hospital, e depois, quando eu saí do hospital, porque assim, eu fui para a UTI em Santos, depois eu fui para o quarto, depois do quarto, assim, a gente ainda tinha a esperança de poder salvar o rim e não precisar fazer transplante. Então eu fui internado no Hospital das Clínicas em São Paulo, o padre ia me acompanhar lá,
né? Ele ia 3 vezes na semana. Só que depois, quando a gente entendeu que precisava fazer realmente transplante, eu fui para hemodiálise de vez, eu comecei a frequentar a comunidade, né? 3 vezes na semana, 1 hora, para ele, que eram os dias que alternavam com a hemodiálise, né? O dia que eu não ia para hemodiálise, eu ia para catequese 1 hora com o padre, né? E aí ele foi me apresentando um Deus completamente diferente assim do que eu imaginava que fosse, né? Porque às vezes a gente entende que Deus é uma questão meio fantasiosa, né? É uma questão para fracos. E na realidade não é para fracos, Deus é para os fortes. E eu fui entender isso durante a minha caminhada de fé. E ele soube, assim, o padre soube ser muito... Ele soube fazer jus ao nome padre, que é pai, né? Ele soube ser pai, muito pai. Porque ele me acompanhou. E ele me apresentou um Deus, eu falo muito isso até hoje, né? Ele me apresentou um Deus que não é distante. Ele não me apresentou um Deus juiz, mas ele me apresentou um Deus Emanuel, que é Deus conosco. Ele me apresentou um Deus que caminha comigo, que é meu amigo, que eu posso olhar para o lado e falar com ele, que eu posso brigar com ele para depois fazer as pazes. Entendeu? Esse Deus me fez muito mais sentido, porque ele me apresentou pela arte. Nossa, que legal. Ele me apresentou pela arte, esse Deus. E depois do transplante, o meu primeiro serviço na comunidade foi dar aula de teatro. Então, ele soube utilizar da minha profissão para a evangelização, né? Então, ele me evangelizou com a minha profissão e depois ele fez com que... Depois eu fui entendendo isso, né? Ele utilizou da minha profissão para que eu evangelizasse os outros. E assim foi indo, eu fui caminhando com isso, né? E o que te levou para a filosofia? O que me levou inicialmente para a filosofia foi a própria congregação salesiana. Porque faz parte da formação salesiana. Faz parte da formação sacerdotal a filosofia. Entretanto, todo padre faz filosofia, para dizer. Sim. Né? Todo padre faz filosofia e todo padre faz teologia. Mas existem aqueles que passam pela filosofia e não fazem filosofia, entendeu? Vivem os 3 anos ali e passam. Mas tem aqueles que fazem filosofia. E esse fazer filosofia mexeu muito comigo, né? E mexe até hoje, porque eu peguei coronavírus agora, nos últimos dias, né? E eu fiquei 21 dias isolado. Eu fiquei 21 dias porque é o protocolo para transplantados. Então, assim, o que eu mais fiz naquele quarto, depois de rezar e de reunião, foi filosofar. Porque, às vezes, a gente tem a imagem de um filósofo como um cara, assim, que... Tipo pensador, né? Fica assim, né? Exato. E a gente tem a ideia do filósofo como um cara que é muito longe da nossa realidade, porque ele só pensa. Mas, na realidade, ele como o nome já diz, ele é o cara do pensamento. E ele, no fundo, hoje, é um grande escândalo para a sociedade. Porque a sociedade, ela não pensa. Nós não somos mais educados a pensar. Nós somos educados hoje só a fazer e a obedecer. Então, quando a gente questiona, quando a gente pensa, nós somos olhados e colocados à margem. Tanto é que, assim, quando o presidente assumiu, lá em 2019, né? Não me recordo bem. Foi? 2019. Um dos primeiros feitos ali foi tirar a filosofia do ensino médio. Foi um dos primeiros feitos. Né? Um dos primeiros balizamentos ali foi tirar a filosofia do ensino médio. Porque a filosofia faz pensar. E quando a gente não pensa, nós somos suscetíveis à manipulação. Então eu gosto muito da filosofia porque ela me desafia. Né? Ela me desafia a ser quem eu sou. Ela me desafia a pensar por que eu sou esse e não outro. Ela me desafia
a pensar por que eu penso isso e não outras coisas. E como consequência disso, Gabriel, ela me ajuda a entrar na vida das pessoas, sobretudo dos jovens. Porque quando um jovem vem conversar comigo como salesiano, quase sempre eu sei onde ele vai chegar. E não porque eu sou filho da mãe de Ná, mas porque nós somos imersos na nossa realidade. Nós somos filhos do nosso tempo, né? Uhum. E a filosofia, ela nos ajuda a entender o tempo presente, o tempo passado e, como consequência, o tempo presente e o tempo futuro, né? E as várias escolas que nós adotamos, no sentido de que, nossa, eu penso assim, eu não vou mais casar hoje, eu vou namorar, eu não vou mais namorar, eu só vou ficar, não vou ficar, eu só vou mandar nudes. Então, quando você ouve isso não é abominável, isso é filosófico. Porque você consegue compreender o pensamento e dizer assim, nossa, ele pensa isso por causa disso, 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 disso. Agora, como é que eu posso ajudá-lo a sair desse pensamento ou não sair? Exatamente. Mas abrir horizontes. A filosofia ajuda a isso, por isso que eu sou apaixonado pela. Nossa, exatamente, né? Acho que começa você tentando primeiro entender a raiz do problema, do ponto, da controvérsia, para depois apresentar a solução. E o filósofo hoje ele é associado à loucura. Quem pensa é louco. Sim. Uhum. E vem cá, eu estava vendo algumas coisas no teu Insta e também aqui quando você botou na descrição do canal. Tem uma pessoa aqui, a Bianca, minha amiga, é professora de artes, ela já esteve aqui também, se eu sou apaixonada pela arte. Somos dois então, hein? Tem uns trabalhos legais. E você trabalha também com programa, não sei se eu posso dizer assim, com esse lado de inclusão das pessoas de menores, das pessoas que saem do sistema carcerário. Queria que você falasse um pouquinho, porque eu achei bem interessante isso. Eu entrei, na realidade, inicialmente para trabalhar nas medidas socioeducativas, que é com Fundação Casa, são com os adolescentes em cumprimento de medidas, em conflito com a lei, né? E eu comecei a trabalhar com as medidas pela comunicação, porque eu criei um projeto de rádio, né? Dentro das medidas. Então, os adolescentes, eles criavam músicas, eles tinham um programa. E aí, eu comecei com esse projeto em São Carlos, nas medidas socioeducativas de meio aberto, que nós chamamos LA, que é Liberdade Assistida. Os jovens estão fora das unidades de internação, mas eles são acompanhados pelo juiz de alguma forma. E prestação de serviços à comunidade. Eu cometi um ato infracional, o juiz entende, bom, vai lá e limpa a escola, vai lá e pinta o muro, vai lá e arruma os arquivos, né? Então eu acompanhava esses jovens e trabalhava a comunicação com eles. Era muito legal, né? Depois, quando eu fui transferido para Curitiba, eu montei uma rádio mesmo, uma emissora de rádio, dentro de 2 unidades de internação. Em 2 unidades assim, muito grandes de Curitiba. E dessa rádio, que hoje nós chamamos de Rádio Dom, a Rádio Dom ela foi ouvida por mais de 1 milhão de ouvintes, teve parceria com a Rádio Vaticano, os meninos tinham um programa, gravavam música, quando eles saíam das unidades, eles iam para o estúdio externo da Rádio Dom. E aí eu fui transferido para Lorena, interior de São Paulo, do lado de Aparecida. E aí o juiz de Curitiba entrou em contato com o juiz de Lorena. E aí eu comecei a fazer um trabalho com as medidas de novo lá em Lorena, né? Montei a rádio lá dentro, acompanhava os adolescentes, E Lorena, quando eu cheguei lá, ela estava como a cidade mais violenta do estado de São Paulo. Nossa! E nós tivemos assim, não por mim, né? Mas por toda a equipe que pensou junto, que articulou junto. Nós montamos ali a rádio e acompanhamento individual de cada jovem, fizemos projeto de vida com eles e diminuiu o índice, né, de violência. Os jovens voltavam menos para as unidades. E aí o juiz me chamou para fazer parte do conselho pessoal dele, né, que nós chamamos, cada juiz
diretor da comarca tem direito a montar um conselho multidisciplinar que o ajuda a gerir as penas. Uhum. E aí eu comecei a fazer parte desse conselho, só que esse conselho ele não trabalha somente com os adolescentes em medidas, mas ele trabalha com o sistema prisional, o sistema penitenciário. Então eu comecei a acompanhar os jovens de Tremembé, presídio de segurança máxima. Aí eu conheci a Suzane von Richthofen, conheci os Nardoni, todos esses. E eu acompanhava Tremembé, Taubaté e Potim, que eram as unidades prisionais ali do Vale do Paraíba, as principais ao menos. E aí eu trabalhei 2 anos nisso, no acompanhamento, na aplicação das penas, acompanhamento dos apenados e no processo deles de devolutiva à sociedade. Aí hoje, estando em São Paulo, eu sou vice-diretor, sou vice-presidente do Conselho do Juizado ainda do Vale do Paraíba. Estou no Conselho Estadual de Justiça, trabalhando diretamente na Desembargadoria do Estado de São Paulo, no Tribunal de Justiça, em projetos de redirecionamento social, na aplicação das penas, acompanhamento dos apenados e na devolutiva deles. Então é muito louco. Eu comecei a nível local por causa da comunicação e hoje eu trabalho em todo o estado de São Paulo. Né? É muito interessante isso. E eu não consigo cara, ver muito legal esses meninos. Você não consegue? Eu não, a minha vocação, ela hoje caminha em conjunto com as penitenciárias. Eu não consigo me ver mais sem esse público, vocacionalmente, sabe? Então, dentro disso, eu queria te perguntar, cara. Você nunca pensou em fazer direito ou não? Eu fiz, assim, eu pensei já, muitas vezes, em fazer direito, né? Sabe que dentro do Conselho Estadual, eu sou o único não magistrado. Né? E é muito interessante, porque eu trago sempre outras opiniões. Né? E por ser filósofo, eu sempre trabalho outras esferas de linha de raciocínio e tudo. Né? Mas eu fiz, a pedido do Tribunal de Justiça, eu fiz gestão em presídios, eu fiz práticas de justiça restaurativa, acompanhamento de dependente químico e gestão de medidas socioeducativas. Não é direito, mas se tudo der errado, eu posso ser diretor de um presídio. Né? E aí pude acompanhar hoje, assim, hoje eu faço parte da LAC, do Unisal, que é a Liga Acadêmica de Criminologia. Então eu acompanho os universitários em vários estudos de crimes, né? Mas sim, eu já pensei em fazer direito. Quem sabe um dia aí. Será bem-vindo na área. Mas você sabe que eu não tenho pressa no fazer direito, porque eu acho que assim, o grande diferencial meu no tribunal é o não ter feito direito, entendeu? É ter feito e não ter feito errado. Mas tá ali junto, entende? Talvez seja esse o meu grande contributo. Entendi. E vem cá, você acha, quando você ouve a frase bandido bom é bandido morto, o que passa pela tua cabeça? O que passa pela minha cabeça... Bandido bom é bandido... O que passa pela minha cabeça, na realidade, é a injustiça social mesmo. Não que eu seja defensor de bandido, porque às vezes as pessoas acham que seja isso. Mas é que, na realidade, eu entendo, bandido bom é bandido recuperado. Bandido bom é bandido devolvido à sociedade. E devolvido porque antes dele ser bandido, ele é ser humano. E às vezes a gente esquece disso. Que às vezes a gente chama de bandido porque bandido já é um rótulo, né? Mas uma vez eu estava cuidando do caso, hoje eu acompanho diretamente o caso da Eloá, não sei se já, né, não sei se recordam o caso da Eloá, né? Eu acompanho diretamente o caso hoje, mas eu estava acompanhando junto à LAC o caso do maníaco do parque, né? E foi muito legal porque eles me fizeram uma pergunta num debate e com essa minha resposta eu te respondo a tua pergunta, né? Eles me perguntaram assim: você acredita na ressocialização do maníaco do parque? Aí eu respondi a eles: bom, eu devolvo a pergunta. Vocês, sociedade, acreditam na ressocialização do Francisco? Porque o nome dele é Francisco. Porque às vezes a gente
Às vezes o apenado, ele sai da penitenciária com 1000 possibilidades, com muitos quereres. Eu quero mudar. Eu quero ser uma outra pessoa. Só que aí ele chega na sua realidade, ele não encontra um emprego porque ele é ex-detento. Ele não consegue concluir os estudos porque ele é ex-detento. Ele é totalmente marginalizado porque é ex-detento. Enquanto a gente menospreza, o crime acolhe de novo. Então, a gente fala bandido bom é bandido morto porque a gente não acredita mais no ser humano. Isso é filosófico, Gabriel. Nós não acreditamos mais nos outros. Nós vivemos na sociedade da depressão porque a gente não acredita nem em nós, muito menos no outro. Então, se um ainda infraciona, bom, então ele tem que morrer. Porque a gente não encontra mais soluções. Aí a gente vive binômios, vida e morte. Aí a massa fala, né? Tem que morrer. Só que quando eu ouço isso, eu falo assim, caramba, são pessoas... Tem um livrinho que conta uma história dessa aí, né? De um rapaz cabeludo, né? Exato, 33, exato. aliás, pois é, a massa fala mesmo. A massa e é fala. triste ser ouvir isso. É muito triste, porque você vê, assim, me preocupa, não pelo bandido em si, mas me preocupa por quem fala. Porque você percebe que é uma pessoa que é levada pela massa. É levada pelos Datenas da vida, é levado pelo, sabe, esses Brasil Urgente, esses programas meio policiais aí. Siqueira Júnior. É triste. Quando a pessoa não consegue formular uma opinião visando a vida, visando a recuperação, ela não acredita nem nela. E é triste você ver quem se diz cristão, né? Isso é mais assombroso ainda. Isso é mais assombroso ainda, porque o cristão, ele precisa defender a vida na sua complexidade, né? Eu sempre assumi junto aos adolescentes e levei isso para o sistema prisional que, bom, se eu tenho 70% de um jovem, de um adulto corrompido pelo crime, eu tenho 30% que eu posso ainda, né, recuperar e dizer assim, bom, eu vou reverter por esses 30%. Mas porque eu acredito que antes dele ser o criminoso, antes dele ser a criminosa, ele é o ser humano. Por isso que eu disse, primeiro passo para entender a ressocialização do maníaco do parque é não chamá-lo de maníaco do parque, ele tem nome, Francisco. Então, a ressocialização está no nome de quem? Está nas mãos da sociedade. E a gente precisa pensar sobre isso. O Ronald, você já foi dormir de cabeça... não sei como é que fala agora. Você já foi dormir de cabeça satisfeita quantas vezes, desde que você começou a trabalhar com essa área? Não precisa... Não é, mas alguma vez assim, você já conseguiu dizer assim, Senhor, hoje eu cumpri a minha missão? Todos os dias. Todos os dias. Eu sou muito... Dom Bosco tem um pensamento que eu gosto muito, diz assim, o melhor travesseiro é a consciência tranquila. De você ir dormir com a consciência de que você fez o que tinha que fazer no momento presente. Né? Então, eu carrego muito isso comigo. Eu faço o que precisa fazer. Né? E com isso, quer dizer que, assim, não é que eu recuperei todos. Não é que eu redirecionei todos. Mas eu fiz o que eu tinha que fazer com ele. Eu oportunizei aquilo que eu deveria oportunizar a ele. Imagina, eu já levei egresso sistema prisional, eu já levei egresso das medidas socioeducativas para minha casa dos meus pais. Já foi jovem da medida socioeducativa, ex-interno, para casa dos meus pais, sem a minha presença. E ficou lá um mês. Meus pais nem sabiam que eles eram sistema prisional. Né? Mas todos os meninos, ao menos nas medidas, todos eles têm meu número de telefone. Todos eles. Mas é interessante que eles percebem, nos dois ambientes, sistema prisional e nas medidas, eles percebem quando você está para eles. Quando você está com eles. Que eles podem confiar em você. Uhum. E isso faz toda a diferença no processo de redirecionamento social, que é a ressocialização.
Isso faz toda a diferença. Então, eu vou dormir muito tranquilo, sabe? Vou mesmo. Vou dormir muito tranquilo porque no momento presente eu fiz o que tinha que fazer. Eles podem me chamar de tudo, menos de negligente, menos de ausente, né? Porque, assim, eu não posso exigir que todos os meus irmãos salesianos, todos os religiosos, todas as religiosas, todos os padres trabalhem com o senha prisional. Porque é uma vocação dentro de uma vocação, entende, Gabriel? Mas, para mim, é projeto de vida. Naquele lugar insalubre, fedido, onde ninguém quer ir, lá eu me encontro muito com Deus. Nossa. Eu já participei de rebelião, né? E nessa rebelião eu me encontrei com Deus. E depois dela ainda, porque eles vieram me pedir desculpa depois, que não sabiam que eu estava lá. Entende? Então, para dizer assim, isso é muito bíblico. Isso é bíblico, né? Para dizer, olha, quando visitastes um preso, quem está preso é a mim que visitastes. Então, quando eu vou me encontrar com um menino, quando eu vou me encontrar com a Suzane, quando eu vou me encontrar com... Eu me encontro com Deus também. Não vou lá me encontrar com... Eu vou me encontrar com Deus, porque eu estou me encontrando com a sua criação. Diga. Desculpa ter te cortado. A gente recebeu uma pergunta aqui da Sueli. Depois corrigiu aqui. Ronald, você já se deparou em algum momento com um caso difícil de resolver? Já, várias vezes. Várias vezes. Porque eu costumo brincar com desembargadores que eu nunca pego o caso de margarina. Assim, que sejam casos, para dizer, simples, né? A pessoa furtou, a pessoa roubou. Os meus casos são sempre muito complexos. Que exigem espiritualidade da resolução. Exigem espiritualidade. Porque senão você... Mas já. Quase sempre. Porque a espiritualidade me faz olhar além do crime. Me faz olhar para o ser humano. Desculpa se eu estou citando muito essa questão do ser humano. Porque às vezes a gente acha que eles são monstros, às vezes a gente acha que eles são, né, irrecuperáveis, às vezes a gente acha que eles são... Mas eu tenho um esforço muito grande junto ao tribunal de fazê-los enxergar o antes do crime, porque ninguém acorda. Isso é muito interessante a gente saber. Que ninguém acorda assim, Gabriel, hoje eu vou matar alguém. Não existe isso. A menos que a pessoa carregue consigo uma patologia, né? Mas ninguém acorda de um dia, hoje eu vou... Mas de você entender e se colocar no lugar de... O cristianismo nos ajuda muito nisso. A fazer a experiência de nos colocarmos no lugar de... E enxergar com os olhos da pessoa. Bom, o que levou ele a cometer isso? Porque existe dentro do direito a dimensão da culpa e a dimensão da responsabilidade. Às vezes a pessoa, às vezes não, a pessoa ela é sempre responsável pelo ato cometido, mas nem sempre ela é culpada. Sabe? Mas, para responder, muitos casos, quase todos os casos, são difíceis de resolver. Quase todos. E vem cá, você... Acho uma pergunta legal que a Sueli mandou agora aqui também. Eu estou mandando, estou aqui. Como tá? Só eu, aí a gente tem que assobiar e chupar cana. Como diz o povo. Ela mandou uma pergunta legal aqui, cara, que eu ia te perguntar isso. Como você se abastece? Porque, assim, você falou, por exemplo, teve um dia que você chegou lá, teve a rebelião. Cara, como que tu vai dormir depois disso tudo? Como que o Ronald procura dormir tendo passado por tudo que você já passou, por uma experiência de quase morte, por uma experiência de conversão, vivendo tudo isso que você já viveu? Como o Ronald se abastece para dormir e acordar no outro dia? Biel, essa é uma pergunta muito boa, porque essa pergunta sempre me fazem, porque eu estou sempre na atividade,
mas eu tenho a certeza de que mesmo durante as atividades, nas turbulências do dia, no barulho do dia, Deus está ali, sabe? Deus está ali, se faz presente, e o meu coração, e eu só consigo fazer tudo o que eu faço porque eu estou em Deus e porque eu sou religioso e sou consagrado. Uhum. Eu tenho essa convicção, né? Eu me abasteço, diariamente eu vou à Santa Missa, né? Eu sou religioso, né? E eu costumo dizer que eu não sou religioso de prefeitura, que começa às 8 da manhã e bato o cartão ali, o ponto às 6 da tarde, às 5 da tarde. Não, né? Então eu rezo as laudes, eu faço meditação, né? Eu tenho acompanhamento espiritual. Eu saio com os meus amigos, religiosos e não religiosos. Né? Católicos ou não. Católicos ou não. Atores ou não. Jornalistas ou não. Advogados. Advogados ou não. Né? Para dizer assim, eu tenho muita fé em Deus. Muita fé em Deus. Aquilo que o padre me disse um dia no hospital nunca saiu da minha cabeça. Nosso Deus é Emmanuel, Deus conosco, caminha comigo. Então ele me abastece porque está junto. Sabe aquele celular que para funcionar precisa estar na tomada? Uhum. Para eu funcionar, preciso estar em Deus. Para eu fazer tudo o que eu faço e ser sempre sinal da esperança, sinal e portador do amor, eu preciso estar sempre conectado com Deus. E isso não é utópico. Né? É você assumir 100% do teu projeto de vida, porque nisso Jesus ele é muito egoísta, porque ele não se contenta com 50% de nós. Ou é 100% ou é nada. Não existe 30%, 40% para Deus. Não. Ou é 100% ou é nada. Né? A minha mãe, todos os anos, ela me liga no início: ô, meu amor, você não vai trabalhar de novo com presídio, né? Pelo amor de Deus. E aí eu sempre digo para ela, falei: mamãe, veja, quando a gente dá uma coisa a alguém, um presente a alguém, a gente não pode ficar dizendo para a pessoa assim: olha, isso eu te dei, faz isso de mim, ó, faz isso com esse presente que eu te dei, faz isso. Eu dei a minha vida a Deus, aquilo que de mais valioso eu tenho para Ele. Eu não vou dizer para ele: olha, eu quero ser salesiano, mas eu quero cuidar só dos ricos. Eu quero ser salesiano, mas eu vou cuidar só dos mais bonzinhos. Não, né? Ele sempre quer tudo, né? Então, eu não saí de casa para ir para os presídios, mas a minha vida me colocou nessa realidade. A minha vida a Deus me colocou nessa realidade. Então, ele dá, ele chama, mas ele acompanha, ele não abandona. Então, eu me abasteço aí. Você tem 26 anos, que você falou para mim no começo, né? Ainda é jovem, novo ainda. Você é de 95, agora que eu vi, cara. 95, eu me senti velho porque você não viu a Copa de 94 e eu vi. Então vamos baixar o... quantos anos eu tenho? Eu disse, 33. Mas, enfim, você falou que sai com seus amigos, né, sejam pessoas que levam a vida religiosa, ou sejam católicos leigos. Uhum. A galera da tua idade que curte, jovem pra caramba, a Bianca tá falando, é verdade mesmo. Galera que tá assim, tá na outra vibe da vida, né? Que tá discernindo vocação, ou que já casou, ou que tá curtindo, que enfim. E aí, assim, quando você falou assim, vou me consagrar, cara, é isso que eu quero, vou entrar aqui para os salesianos e foi. Cara, você ouviu todo mundo pensa isso, né? Até quem vai trabalhar na igreja, a Bianca está aqui, eu estou falando muito dela, que ela sempre me ajuda aqui, e eu conheci ela por causa da catequese, que eu fui catequista por 7 anos, eu não lembro agora, e muita gente perguntava para mim assim: você vai ser padre? Você vai ser padre? Ou tá na igreja para arrumar namorada, né? Tá na igreja para... Enfim, sempre tinha alguma coisa dessa. Ou para as meninas, vai ser freira, vai ser não sei o quê. Cara, você está perdendo o seu tempo.
Você sabe, você já ouviu esse tipo de coisa? Se você está perdendo seu tempo, ô Ronald, vem para cá para a praia, vem curtir, vem beber e tal. Já, muitas vezes, porque minha família é contra. Né? Ainda? Sim. Então eu sempre ouço isso deles. Sempre ouço isso deles, né? E eu, assim, eu perdi muita coisa. Eu perdi muita coisa, de fato, né? Eu abdiquei de muita coisa. Mas, Gabriel, sem sombra de dúvidas, eu ganhei muito mais. Eu ganhei muito mais. E não, eu não ganhei só networking. Eu ganhei felicidade. Não porque antes da vida religiosa eu não era feliz, eu era muito. Mas quando eu optei ser religioso, eu optei ser mais feliz. E eu acho que a chave está aí. E aí, quando você compreende isso, as outras coisas são menores. Entendeu? Porque eu saio, volto a dizer, eu saio com os jovens, eu vou na praia, eu uso sunga. Né? Assim, eu tenho uma vida assim. Eu não só vivo no claustro, para dizer. Né? Eu vou no barzinho. Os jovens me deram presente de Natal agora. Aqui em São Paulo vai ter o show do Wesley Safadão. Quem é? Cristiano Araújo, João Gomes. Eu vou com eles. E vou festejar com eles. Mas eu acho que a grande raiz está aí. De você ser quem você é em todos os lugares. Né? Seja com o juiz, seja com o jovem, você é religioso. Seja no show do Safadão, entendeu? Você lá é religioso. E não é que você vai fazer o sinal da cruz para todo mundo, não é isso. Mas lá você vai ser testemunha, sobretudo para aqueles que te levaram. E isso não me impede, por exemplo, de tomar uma cerveja. Mas as pessoas são sedentas de sinais. Porque é fácil ser sinal de Deus dentro da igreja. É muito fácil. Vai ser sinal de Deus lá no show do Safadão. Eu aceitei o desafio. Uhum. Aliás, Isso eu já não te fui faz no show melhor do que os Safadão outros, várias vezes, como né? você falou. Já fui em vários shows, né? Eu não tenho problema com isso. Diz. Como muita gente acha. Eu achei legal, eu vou. Deixa eu tentar achar aqui um tweet hoje do Vatican News. Se meu computador colaborar. Peraí, é horrível isso, cara. Um abraço para a Dell e para a Oi, que sempre prestam serviço de qualidade. Mas só antes de abrir aqui, essa é a chave, ser quem você é. Assim eu me emociono. Ela certamente está emocionada, que ela gosta. Bianca é uma amiga, sim. Enfim, tem um A exemplo gente muito está muito legal também. fragmentado. A filosofia ajuda a entender isso. A gente está muito fragmentado, entendeu? Às vezes a gente compreende que cada lugar pede de nós, e pede mesmo. Pede um comportamento de nós. Comportamento sim, essência não. Né? Eu sou salesiano aonde eu tiver que ser. Aonde eu for, eu vou ser salesiano. A chave, eu volto a dizer, ela está aí. Eu posso fazer tudo. Entendeu? Porque às vezes a pessoa acha que assim, porque você é da igreja, por isso que as pessoas associam que ser da igreja é perca de tempo. Porque, caramba, numa sociedade onde se pode tudo, onde você faz tudo, onde está tudo ao alcance da tua mão, você vai viver castidade? Você vai viver celibato? Você vai viver pobreza? Você vai viver obediência? Né? Então, mas aí é que tá. É você ser sinal. E é sinal primeiro a você. Então as pessoas, elas... Esse aqui foi quem me ensinou muita coisa, esse senhor aqui. Tá vendo? Porque é justamente isso. As pessoas esperam que a gente seja sinal. Né? E é muito louco, porque eu sempre penso muito isso. Eu saio para tomar cerveja com jovens. Eu gosto muito de sair com eles. Mas eles nunca perdem a referência espiritual. Porque se eles saem comigo, eu sou amigo deles. Mas na hora que eles precisam de uma orientação espiritual, eles vão com outro, eu tenho que repensar minha vocação.
Porque lá eu sou sinal com eles. Entende? Manda. Uhum. Lembrei do Dudu falando sobre isso. A gente tem um episódio aqui ele é claritiano, o último, o penúltimo, e ele falou justamente, tocou nesse ponto. É verdade mesmo, Bianca. Ronald, você acha que... Você falou de ser sinal. Eu lembro de uma experiência que eu contei, eu não sei, a Bianca pode até me ajudar, para o Eduardo também, que é um rapaz lá do Rio, conheci nessas andanças aí da igreja, que assim, eu contando, meu pai, no começo, ele achou bem estranho e tal, mas hoje ele é amigo de todo mundo lá na igreja, né, do padre que era o orientador da catequese, que, enfim, a gente é meio ligado e tal. E assim, eu notei que eles passaram né, estão voltando aos poucos, à medida deles. Eu acho legal a gente falar um pouco, mas também não ficar em cima, né? Porque para mim, pelo menos para mim, a melhor chave, o melhor meio de conversão é o exemplo. Né? Quando você começa a dar o exemplo, a pessoa, opa, poxa, ele está feliz ali, será que isso é bom? Espera aí, deixa eu conversar. E eu notei que eles estavam passando a ter alguns hábitos diferentes. Eu não sei, posso estar enganado, pode ser muita pretensão minha. Quem sou eu? Você já notou mudança em alguém por causa do seu exemplo? Hoje eu cheguei aqui no meu escritório agora à noite, e aí me veio... Isso aqui estava na minha mesa. Está escrito alegria, né? E aí aqui em cima está escrito assim: eu escrevi esta palavra porque você traz alegria para todos nós do CCA Dom Bosco. Eu sou grato de ter lhe conhecido, senhor Padre Ronald. Né? Então eu acho que esse gesto muito simples de uma criança responde tua pergunta. Mas não por mim, mas é porque eu aceitei, num dado momento da minha vida, ser lápis na mão de Deus. Porque isso daqui, se para em mim, eu digo assim, caramba, eu sou foda. Mas se eu entendo que é essa alegria que faz esse jovem chegar a Deus, eu falo, caramba, Deus é foda, Deus é muito Deus. Deus é pai, não é padrasto, né? Exato. Entende? Já dizia Então, o assim, ditado. Ô, Ronald, pode falar, desculpa. Não, por exemplo, teve um jovem... cortando, sou tipo Diz. Jô Soares. Não, teve um jovem outra tipo vez... Faustão, né? Interrompendo a galera. Teve um jovem outra vez que me ligou e dizendo que eu atendo muitos jovens em questão de suicídio, né? Ideação suicida, que massa. Tudo isso. Então, amanhã mesmo... Mas teve um jovem que me ligou e ele falou assim, eu vou me suicidar, Ronald. E eu conversei com ele ali, fiz uma preliminar de 50 minutinhos no telefone, e ele onde? Campinas. E eu moro em São Paulo. E aí eu liguei para um outro jovem, falei para ele, vamos comigo. Né? Peguei ele, fomos para Campinas, eu falei para ele, no caminho na rodovia, eu falei assim, olha, Igor, você não vai... Assim, eu estou indo lá, eu não sei onde esse menino mora direito. Eu fui lá uma vez só, mas não me recordo bem assim. E a gente não sabe como é que vai encontrar ele. Se ele vai estar vivo, se ele vai estar ferido, como é que ele vai estar. Se a gente vai encontrar. Mas eu quero que você saiba disso para você não se frustrar. Porque eu vou chegar lá e não vou dar sermão. Eu vou lá porque ele precisa se sentir amado. Né? Eu vou para isso. Para dar um beijo, um abraço nele para dizer que eu amo. Né? E aí nós encontramos o menino, todo menino chorou muito, nós conversamos, na volta o Igor falou assim, Ronald, eu fiz uma experiência muito bonita de Deus. E às vezes eu estou distante de Deus, mas quando eu olho para você eu me encontro com Ele. Então, no fundo, para dizer assim, Deus é muito Deus, eu digo muito isso porque Deus é muito Deus. Porque oportunizou um momento com Ele, para com o menino que ia se suicidar e com esse que foi. Né?
E eu agradeço muito a ele, porque ele me oportuniza ser lápis, ser essa ponte. Entende? Eu acho que isso é muito bacana. E a vocação religiosa permite a gente ser ponte. Né? Ou a gente é ponte ou a gente é muro. Tem muito religioso muro também, viu? Que não é tudo mil maravilhas. Tem muito religioso muro. E é muro de concreto, impermeável. Mas graças a Deus tem muito religioso ponte, viu? A maioria, né? Ainda bem. A maioria. É que às vezes uma árvore que cai faz mais barulho que uma floresta que nasce. Pois é. Outro dia caiu uma castanheira aqui perto do pessoal. Fez muito barulho, inclusive, né? Tinha várias, mas só olharam para aquela. O Ronald, o que agora, pô, você falou tanta coisa bonita que eu até me perdi aqui, velho. Se alguém tiver alguma pergunta, manda aí para ele. Você fala de abrir mão, tal, né? E enfim, você fala de ser ponte. Cara, como o carisma, você falou que conheceu o Focolare, te conhecia através dos livros, né, de ouvir falar. Eu até estava pegando aqui, a gente estava falando, né, da castidade. Quem puder ler isso aqui, porque vocês vão entender o porquê. É difícil viver, mas se tentar persistir, a gente consegue. Mas, assim, você falou de ser ponte, ser lápis, né, deixar-se, né, dar o exemplo. Cara, eu aprendi muito, muito me ajudou. Não só o fato de eu ter servido a igreja, está servindo ainda, não sei, o ter conhecido o Focolare, né? Saber compreender um pouco das cores, embora eu até hoje, depois de 9 anos, eu não tenha lido Como o Arco-Íris 2 vezes, mas não aprendi ainda, né? Porque você tem que viver isso, né? Viver o amarelo, viver o alaranjado, viver o vermelho, principalmente, viver o azul, e enfim. Cara, como o carisma do Focolare te ajudou, né? A gente tá, assim, como ele ajuda o Ronald a viver toda essa vocação, toda essa experiência? Eu costumo dizer que o carisma da unidade é um upgrade vocacional à minha salesiana. Porque me faz amar mais a minha vocação, me faz ser mais religioso, e me faz amar mais os meus irmãos. Me faz amar mais os meus irmãos, tanto os salesianos como os outros. E entender, isso para mim é muito interessante. Eu falo diretamente agora do Covid, né? Porque foram 21 dias que eu fiquei enclausurado no meu quarto, né? Mas eu cheguei, quando eu testei positivo, eu olhei para Jesus abandonado e falei assim, tudo bem, se tu queres, eu também quero, vamos lá. Que era a luta isso aí, mas... Aliás, domingo é a festa dela, né? Eu falei com muita consciência isso, porque no momento da cruz que Jesus mais sofreu, foi o momento que ele mais amou. E isso o movimento me ensinou e me ensina. Né? Por exemplo, eu moro hoje numa comunidade religiosa de idosos, né? Se somando todas as idades, dá 1000 anos. Se idade fosse peso, as estruturas daí teriam que ser reforçadas, né? Exato. Você falou tudo. Então, assim, eu também... Só um minuto aqui. Não tem problema, pode. Eu me coloco no... Isso. O movimento me ajuda muito, porque é uma heterogeneidade muito grande. Eu sou mais jovem da comunidade. Imagina que eu tenho um de 83 que mora comigo. Ou seja, se ele tem 83 anos, a formação dele é de no mínimo 100 anos atrás. Você entende? Já. Então, assim, ele olha às vezes algumas coisas e fala assim, esse menino é louco. Aí eu falei, eu sou. Mas o movimento me ajuda a ter mais paciência e olhar o irmão com mais amor. E de fazer atos de amor para com ele. E que às vezes o meu silêncio, eles são atos de amor também. O meu deixar de sair um dia para poder ficar fazendo companhia por um velhinho da minha comunidade, ou ouvir pela 16ª vez a mesma história, isso é ato de amor.
E o movimento me ensina isso com muita concretude, entende? Eu sou muito grato a ele, porque eu sou um novo salesiano a partir do momento que eu conheci o movimento. Né? Uhum. Então, essa experiência da palavra de vida, da palavra de vida, da palavra do dia, dos 12 pontos, né? Da espiritualidade, depois, né? Tudo isso vai a Eucaristia, porque nós salesianos amamos por demais a Eucaristia, é um pilar do nosso carisma. Maria é um pilar do nosso carisma. Então, você olhar o que diz Chiara sobre isso e assimilar com o que diz Dom Bosco, caramba, os dois se conheceram. E não se conheceram, porque um é ali do século XIX, o outro ali, né? Então, para dizer, mas que as falas são muito unidas. Então, assim, eu sou um religioso mais potente por ser do movimento Focolares. É como se fosse uma gasolina aditivada, né? Exatamente, é um upgrade. Isso mesmo, é uma gasolina aditivada. É um plus a mais. E assim, o movimento me possibilitou, Gabriel, deixa eu só terminar de dizer. Não, perdão, eu te peço desculpas aí. Hoje eu estou responsável nacional da vida religiosa jovem do Movimentos Focolares. Né? Do GENRE, que nós chamamos de Geração Nova de Religiosos. E eu digo que, assim, é uma oportunidade muito grande a mim, conferida, porque eu tenho a oportunidade de conhecer a vida religiosa em todo o Brasil, de conversar com religiosos das mais variadas congregações, de tocar as cruzes que os religiosos carregam nas mais variadas congregações do Brasil, né? E tocar as ressurreições. E se isso me ajuda vocacionalmente, muito. Muito. Você entende? Enquanto eu fiquei lá no quarto, o movimento me colocou uma enfermeira me ligando 3 vezes no dia. Por quê? Porque nós somos família. E o carisma salesiano é o carisma da familiaridade. Então, você entende que junta? É um negócio muito bonito. Aí. Como não ser feliz? Não, de forma alguma. Sueli está perguntando, ser ponte. Ronald, para você é um caminho, mas como é ser ponte e se deparar com as barreiras com quem não ajuda? Existe um plano B? Aí eu vou emendar nisso, porque eu lembro de uma história que você falou essa semana, de alguém que te perguntou, Ronald, e essa galera que fala mal do Papa? Lembra que eu não sei se você está lembrado disso. Lembro. É uma galera que atravanca, né? Um abraço para vocês aí. Se não gostarem, deixa um dislike aí que vai aumentando o engajamento. Como é, cara, encontrar com os muros, né, que a vida te traz assim? O maior desafio da vida, um dos maiores desafios da vida, ao meu ver, hoje, seja assim, saber o que é meu e o que é do outro. Isso, depois que eu aprendi, isso também mudou a minha ótica. Porque o outro, ele tem a sua verdade. Né? E esses stories que eu falei do Papa, o pessoal falou, o que você acha, né, das pessoas? Eu não acho nada dessas pessoas. Elas só não estão em comunhão com a igreja. Então elas não podem se dizer igreja católica. Né? Porque aqueles que são católicos estão em comunhão com a igreja. E estão em comunhão com o Papa. Você entende? Então, assim, isso é filosófico, Gabriel. Porque hoje a gente não luta mais pela verdade, a gente luta pela nossa opinião. Ela estando na dimensão da verdade ou não, mas a gente luta pelo que a gente acha, não por aquilo que é. Uhum. Né? E aí, quando a gente encontra essas pessoas, a gente tem 3 opções. Sente e chora, liga para a mãe, ou vamos para frente, que é para frente que se anda. É verdade. Porque, no fundo, essas pessoas elas existem também como sinais para testar também a gente. Sim. Para testar aquilo, para testar a nossa fé, para testar
o nosso itinerário da viagem, entendeu? Uhum. Existe um texto teatral chamado A Ponte dos Sonhos. É um texto muito legal, que conta a história de uma criança que deveria chegar à Ponte dos Sonhos. E só que, assim, ela vai encontrando várias personagens no meio do caminho. Né? O bicho preguiça, que diz, vem para cá para descansar um pouco. O valentão, que vai enfrentar, né? Mas que vai fazendo essa criança parando. Né? Parando para poder ficar com eles, ou conversar, ou para descansar, ou para travar uma luta, não sei o quê. Mas a questão é essa. O que é assim? Hoje eu falava isso para um jovem. E aí eu aproveito para dizer aqui. Não sei se a gente tem tempo, mas eu vou dizer. Não, pode falar. Aqui não tem problema, não. O jovem falou assim para mim: Ronald, eu não vou casar. Eu não vou. Ele mora junto com uma menina. Ele falou assim: eu tenho muita vontade de casar, mas eu não vou casar porque eu não tenho dinheiro para fazer uma festa, não tenho dinheiro para comprar uma aliança, não tenho dinheiro para, né? Ele foi dizendo: papai. Falei, meu querido. A sociedade te impõe padrões horríveis, né, cara? Não. Eu falei para ele, olha, existe aquilo que é essencial e aquilo que é acidente. Aristóteles, a filosofia. Aristóteles ensina isso para nós. Né? Quer ver um exemplo? Oi. Muito obrigado. Voltamos? Voltamos. Obrigado, Oi. Obrigado. Um abraço para o Oi. Voltamos com a nossa conexão. Né? Aí, assim, duas senhoras, duas ovelhas, elas estavam ali brigando entre si por qual toalha do altar vai colocar. Iam colocar. Aí eu falei para elas, se vocês brigassem por amar a Deus como vocês brigam por essa toalha, porque no fundo, às vezes a gente trava lutas, a gente briga pelos acidentes, não por aquilo que é essencial. Né? Eu falei para ele, o que é o essencial do casamento? É o sacramento, não é a festa é acidente. A aliança é acidente, quem quer coloca até anel de tucum no dedo para casar. Porque isso não é o mais importante. O mais importante é a bênção de Deus, falava para ele. Isso é o mais importante. E às vezes a gente se perde. A gente briga pelo pouco e esquece do muito, que é o essencial. O que é a essência da flor? Ser flor. Agora, se ela é amarela, se ela é vermelha, se ela é azul, isso é acidente. Porque não interfere nela de ser flor. Né? A gente já está filosofando aqui. Mas para dizer, né? Para dizer, quando a gente sabe, a Alice, no País das Maravilhas, no filme, o gato pergunta para Alice, Gabriel, para onde você vai? A Alice diz, eu não sei. Aí o gato responde, se você não sabe, qualquer lugar serve. Quando a gente não tem para onde ir, a gente se perde nas coisas. E aí a gente se perde nesses entraves. Mas se a gente sabe para onde vai, a gente utiliza desses entraves como possibilidade de crescimento. E de quem sabe contribuir para o crescimento desse entrave. Uhum. Entende? Bom, ao menos assim eu lido assim na vida, né? Sueli, gostou da resposta? Depois dá um feedback para a gente aí. Ronald, a gente falou aqui um pouco, né, das suas experiências. A gente falou profissionalmente, a gente falou disso tudo. Aliás, eu já ia mudar de assunto, mas eu queria te perguntar. Dentro disso, você escolheu a vida religiosa. Você pensa em parar por aí ou a gente pode, daqui num futuro não tão distante, ver, em vez de eu te chamar de Ronald, te chamar de Padre Ronald? Daqui 5 anos eu ordeno padre, se Deus quiser, e a congregação permitir. Imagina, quando eu entrei na congregação, faltavam 12. Né? Então, mas você, Gabriel, pode continuar me chamando de Ronald, viu? Porque eu, quando me apresento, eu não falo sou jornalista Ronald, eu falo Ronald. Não, eu acho legal isso, porque agora me veio outra história. Eu conheci um seminarista quando eu fui para Cracóvia, Padre William Coutinho. Hoje ele é bem famoso aí na internet e tal.
E aí eu disse para ele assim, William, eu não vou te chamar de padre, não. Primeiro, ele, que isso, cara? Eu falei, por quê? Pô, você tem 23, velho, 24, você tem a idade quase do meu sobrinho, meu irmão foi pai cedo. Você, não tem não, tem uma diferença grande. Você tem a idade de primos mais novos, sei lá, e a gente virou amigo. Eu não vou te chamar de padre, não, cara. Não, vai sim, né? Ele me zoando assim, você vai, eu vou lhe colocar de joelho e tal, e não sei o que. Não, obviamente não, mas é legal ouvir isso, assim, porque, nossa, você é a síntese de tudo que eu queria para trazer aqui, sabe? Eu estou bem feliz mesmo. Mas indo já para o terceiro ponto, segundo ponto, aliás, que é a oração, diante de todas as dificuldades, de tudo isso que você já passou, acho que você já respondeu até sobre o combustível, né? Qual a importância para você nesses momentos, quando você teve 14, quando você decidiu entrar, quando você enfrentou a objeção da sua família, dizendo, mas você vai perder seu tempo, quando você, na rebelião que você enfrentou, cara, qual a importância da oração para o Ronald Oliveira? Você sabe que eu estou gostando muito de estar aqui com você hoje, com Que todos isso, os obrigado, cara. seus internautas, né? Porque nós estamos num diálogo top. Eu gosto muito disso, né? Dessa troca. E a oração é isso. A oração é esse diálogo top. Porque, veja, Gabriel, às vezes, e assim, me entendam bem o que eu vou dizer. Às vezes a gente tem tanto respeito por Deus, a gente tem tanto respeito por Jesus, que esquece que ele foi um de nós, sabe? Que ele foi homem, que habitou aqui. E que a gente pode chamá-lo de amigo, porque ele é Emanuel. Né? Então, eu já briguei muitas vezes com Deus. Muitas vezes. Escuta, meu irmão. Hoje eu não falo mais contigo. Hoje eu não falo mais contigo. Mas de depois fazer a experiência da reconciliação, sabe? No sacramento da reconciliação, não tem preço. Porque fé que é fé. Porque às vezes aquela fé. Vamos lá. Às vezes a gente procura as melhores palavras para falar com Deus. E não está errado. Porque o melhor é para Deus. Mas a verdadeira. Eu estou muito à vontade contigo aqui. Com Deus, a gente precisa estar muito à vontade. A gente precisa conversar com Deus no banho. A gente precisa conversar com Deus indo para o trabalho, para a escola, para a universidade. A gente precisa, sabe? Oh, meu Deus, hein? Tá difícil hoje, Senhor, me ajuda aí. Isso é oração. É você permanecer. Dom Bosco, quando ele foi, no processo dele de canonização, tem sempre o advogado do diabo e o advogado de defesa, né? E o advogado do diabo diz assim, Dom Bosco não pode ser santo, porque Dom Bosco não rezava. Dom Bosco não orava. Dom Bosco estava sempre trabalhando, blá, blá, blá. E aí o advogado de defesa respondeu, senhor advogado, nas atitudes de Dom Bosco, quando é que Dom Bosco não rezava? Ele fazia da vida dele uma oração. E com isso, o que eu digo para ti? Né? Deus, mais do que pai, ele precisa ser nosso amigo. É tão gostoso quando a gente tem o nosso pai como amigo, que a gente pode chegar em casa, assistir um jogo de futebol com ele, a gente pode ir num parque, a gente pode tomar, sabe? A gente olha para o nosso pai, mais do que pela autoridade, mas olhar pela proximidade. Quando a gente compreende Deus assim, a nossa ótica de vida muda. A gente muda a nossa forma de enxergar o mundo, porque caramba, meu amigo é Deus. Meu amigo é, entendeu? E isso faz toda a diferença. Então, para dizer assim, que lá na rebelião foram 57 minutos, por exemplo. Eu estava muito em paz. Porque quem me colocou ali foi Deus. Entende?
A minha pergunta é sempre essa: o que é que eu devo aprender com isso? O que é que Deus tem para me ensinar com isso aqui? E se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Por que eu vou morrer? Mas eu morri junto com eles. Eu morri junto com aqueles adolescentes. Eu estou nessa, assim, quando você, sobretudo, né? Você trabalha com situações limites, como essa que eu trabalho, por exemplo, você está disposto a tudo. Você sabe que pode acontecer alguma coisa, não pode? Pode. Mas se você não vai no teu nome, você vai no nome de Deus. Isso já é uma base de uma oração. Entende? E aí você chegar em casa depois de um dia cansativo, se reunir com a tua comunidade para rezar o salmo junto, para você partilhar com a tua comunidade: meu dia foi assim, olha, eu atendi um jovem assim, assim, assado, vivi isso, e ele lá na igreja, eu fiz assim, assim, assado. Olha que oração bonita, olha que ato de entrega a Deus ao Senhor, sabe? Então, assim, a vida religiosa me ensina também que nós não estamos sozinhos, tanto para lá como para os lados. Nós não estamos sozinhos, sabe? Então isso me ajuda muito também a viver uma experiência significativa de vida de oração, em oração, fazendo da vida uma oração cotidiana, sabe? Uhum. E você tem algum método, Ronald, de conversa com o pai, fora assim as laudes, a liturgia diária, fora a liturgia da diária, não, a liturgia das horas, assim, o Ronald, como que ele faz? É tipo franciscano, que vai né, na oração contemplativa, é no silêncio ali, você se recolhe ali no seu quarto, ouvindo música. Qual o método ronaldiano de oração? Que a gente fosse lançar um livro agora. Eu acordo, falo: Senhor, me dê a graça de mais um dia te dizer sim. É a primeira coisa que eu digo quando eu acordo: Senhor, me dê a graça de mais um dia te dizer sim. Porque vocação é que nem flor, você precisa regar todos os dias, não morre. Aí depois vou tomar banho. E aí no banho eu converso muito com Deus. Né? Assim, ó, meu dia vai ser assim, hein? E é desse jeito mesmo. Meu dia vai ser assim, faz favor de me ajudar. Ó, vou ter aquela reunião lá com aquela pessoa que você sabe que eu não suporto. Vai me dar paciência para me ajudar ali, viu? Porque se não me der paciência, eu mato. Para dizer, né? Então, eu tenho uma conversa muito coloquial com Deus. Porque eu converso com Ele durante todo o dia. Durante todo o dia. Entende? E isso faz muita diferença, inclusive no meu trato com os jovens. O meu método é esse. É de ter Deus como amigo. Então eu não falo: Senhor, meu Deus, Pai misericordioso. Não, eu converso com Ele, não como um igual, mas eu converso com Ele como alguém que eu tenho intimidade. Entendeu? Quando a gente tem intimidade com alguém, eu vou na tua casa, a gente tem intimidade, eu tiro o chinelo, eu falo besteira contigo, eu tenho intimidade para falar das coisas. Agora, se eu não tenho intimidade contigo, eu preciso usar uma linguagem mais... Então, eu fico caçando palavras para sustentar uma imagem. A minha relação com Deus não é muito assim, não. O que saiu. Se saiu besteira, eu peço desculpa depois. Ó, foi mal aí o que eu disse, viu? Retiro o que eu disse aí. Entendeu? Então, assim, eu tô sempre junto com ele. Falando até o que não deve. Ó, hoje eu não quero conversar contigo hoje, não. Basta o que já aconteceu ontem. Já aconteceu ontem, basta. Não vou conversar contigo hoje, não. Então, para dizer, eu tenho uma relação muito íntima com Deus. E eu gosto que seja assim. Porque é uma relação de liberdade, entendeu? É uma relação de liberdade. Eu gosto muito do Pequeno Príncipe. Às vezes eu vou na capela e para me encontrar com Deus, e às vezes eu não sinto ele lá. E eu preciso respeitar isso. Porque quantas vezes ele foi ao meu encontro e eu não estava lá. Sabe aquele negócio das 4 horas da tarde? Então. E às 3h30 eu já estava te esperando? Quantas vezes ele estava me esperando e eu não fui? Aí quando eu vou, ele tem que sair e estar lá? Não. Eu também entendo do lado de Deus, né? Então, eu lembro. Lembra, pode continuar que depois eu faço. Eu vivo essa realidade de amizade profunda. Ele é meu melhor amigo. Por ele ser meu melhor amigo, eu tenho a abertura de entrar em vários lugares, porque ele está comigo, entendeu?
Assim, eu entro na prisão, eu entro no tribunal, eu vou no barzinho, ele está comigo. Ele é meu amigo todas as horas. Então, eu vivo essa experiência. O método ronaldiano é esse, de tratar Deus como alguém que é próximo. Por quê? Eu aprendi, assimilei, criei consciência. Comecei a criar consciência lá no hospital. Quando o padre falou isso para mim. Que o nosso Deus não é um Deus, mas é um Deus que caminha, é Emmanuel, Deus conosco. Eu nunca esqueci disso. Então, se eu posso dizer o meu método é esse, que não é desrespeitoso, mas é um método que só vive quem é íntimo. E você acha que ainda é pouco, que essa intimidade, essa relação de pai e filho tende sempre a evoluir? Sempre. Porque eu não conheço tudo dele. Ele conhece tudo de mim. E a nossa relação sempre tende a melhorar. Porque ele me conhece, mas eu não conheço todo. E ele vai se mostrando. Por isso tem sempre a crescer. Uhum. Deus não é parado, não estagna, entende? Eu sim, ele não. É verdade. O Ronald, então, ainda falando já, indo para o terceiro tópico, o humor, né, que eu coloquei aqui, eu sempre explico para as pessoas entenderem, depois dessa evolução, que eu te falei, evolução não, dessa eu pensando, né, falei, poxa, eu posso levar isso para as pessoas, como que eu vou contribuir, agora que eu saí, né, de fato, do serviço da igreja, como que eu vou continuar contribuindo, aí, enfim, pensei nesse podcast, foi uma evolução das reuniões que eu te falei, que a gente ajudava no Focolare, que eu ajudava. Aí eu queria te perguntar uma coisa, cara, sobre o humor. Por quê? O dia que eu decidi pôr humor era o dia de São Felipe Neri, que é o padroeiro dos comediantes. Eu acho que você deve saber disso, que você é da arte, é da área dele, né? Então você já manja aí, já é da diretoria. O que aí, sim, me inspirei em São João 23, né? Estava lendo sobre São João 23, que é o papa mais engraçado da história, né? Como as pessoas dizem. E tem várias frases de Santa Teresinha, de Chiara Lubick, de São Francisco, né? Sempre nesse sentido. E o próprio Santo Padre fala que a alegria deve ser a identidade de um cristão. Olhando para trás, como é que é o nome da sua mãe? Maria de Jesus. Dona Maria de Jesus estava lá fazendo o Ronald. Digamos que o Ronald, para fazer o Ronald, fosse um bolo. Tem que assar lá para nascer, entendeu? Pelo amor de Deus, não entendam besteira, não. Quem for ouvir isso aí. Aí, Ronald, bota ovos, bota farinha, bota o açúcar, né? Bota o leite, e bota o humor. Ah, mas a dona Maria de Jesus esqueceu de colocar o humor no Ronald. Como seria? Uma merda. Porque talvez esse seja o tempero. Porque o cristão que vive de Sexta-feira Santa, que vive Sexta-feira Santa o ano inteiro. Aliás, a pessoa que vive com uma experiência de Sexta-feira Santa é um porre. Concorda comigo? É um porre. Mas, assim, a espontaneidade, ela me faz ser livre, inclusive no humor. Né? Lá no Instagram me perguntaram outro dia nos stories o que eu diria para uma menina que estava terminando o relacionamento. O que eu diria para ela? Assim, que se ex fosse bom, Deus não mandava mal o próximo. É verdade. Minha filha, bola para frente, porque você não é esse relacionamento. Né? Bola para frente que coisas novas vão vir. E aí, no fundo, eu falei mentira? Não falei. Não. Falei, minha filha, vamos para frente. Mas existem modos e modos de falar. Né? Mas naquele momento, eu acho que que eu estava no quarto, me veio esse negócio na cabeça assim, falei, é isso mesmo.
Né? Porque se eles fossem bons, eles não mandavam mal o próximo. Mas, então, a fé, ela também é agraciada com o humor. Porque Jesus, imagina, você acha que lá pescando com os discípulos, que eram amigos de Jesus, eles não falavam, eles ficavam lá sérios, cada um imagina, o que devia sair de coisa ali, entendeu? Na festa de Caná da Galileia ali, imagina todo mundo bebendo ali. Ah, por favor. Entende? A gente precisa, às vezes, não é divinizar, assim, tirar o divino do negócio, mas é olhar com olhos mais humanos as coisas. Uhum. Então, assim, minha mãe colocou grandes pitadas de humor ali, que foram essenciais e estão, inclusive, para eu chegar nos jovens. E você... Ai, nossa, agora já me perdi aqui, mas enfim. Não tem problema. Amar o próximo, tô tentando, é verdade. Complicado mesmo. Cara, chegamos aí a 1h25, né? Vamos já para a parte final. Eu tentei trazer uma pessoa aqui que você conhece e tal, mas enfim. A gente tem um quadro aqui que nunca se viu na televisão brasileira, no entretenimento, chamado Arquivo Confidencial. Jamais se viu. Jamais se viu isso. Isso nunca viu. Tinha um gordão que fazia aí no domingo à tarde, mas era cópia da gente aqui. Só que não deu certo, então fica para a próxima, porque a gente vai querer uma próxima, e a gente já está indo para a parte final. Eu vou te fazer algumas perguntas. A primeira delas é a seguinte: o Ronald tem algum santo de devoção? Fora Dom Bosco, meu pai é fundador, vale outro santo que não seja o fundador, porque Dom Bosco... Não, pode até ser ele também, enfim, tá por sua conta. Fora Dom Bosco, Santa Teresa de Calcutá e Santa Dulce dos Pobres. Essas duas são fundamentais assim na minha vida também. Uhum. Agora, o pessoal já está pedindo a parte 2 aqui. Agora, Santa Teresa de Calcutá e você falou Santa Dulce. Santa Dulce. Isso são, né? Dom Bosco também. Vamos lá. Eu sempre faço um para as pessoas, mas vamos mudar isso aqui hoje. Ronald, vamos pensar que você sentou para comer uma pizza e tal, num lugar lá em São Paulo. Só você. Não tem ninguém. E tem 3 cadeiras na mesa. São 4 pessoas, óbvio. Nessas 3 cadeiras senta Dom Bosco, senta Santa Dulce e senta Santa Teresa de Calcutá. Para cada um você pode dirigir uma pergunta, ou uma pergunta para os 3. O que você falaria? O que eu perguntaria para os 3, eu pensei que você ia perguntar qual pedaço de pizza eu ia dar. O que eu perguntaria para os 3 é como é que eles puderam ser tão felizes e puderam fazer tantas coisas sendo tão incompreendidos. Porque é uma pergunta que também me permeia, sabe? Por isso que eu acho eles muito fodas. Por isso. Também por isso. Né? Mas eu olho para eles, essa seria a minha pergunta. Como é que eles foram tão felizes, apesar de, né? Porque o pensamento deles também estava em Deus, né? Mas como é que eles foram tão felizes, como que eles driblaram tantas coisas, tantas incompreensões, tantas dentro da própria igreja, muitas vezes, né? E se tornaram, e fizeram o que fizeram, né? Foram o que foram. Uhum. E qual a tua passagem bíblica preferida? Minha passagem bíblica preferida é para que todos sejam um. Eu gosto muito dessa. Inclusive, será o meu lema de ordenação sacerdotal.
Se Que eu chegar até legal. lá, se Deus quiser. Pode chegar, sim. Nós estaremos lá. Sem Gosto muito pandemia, dessa passagem, porque ela é muito difícil. E eu gosto de desafios, né? Viver a experiência da unidade hoje não é fácil. de jeito nenhum. Não é. O que você falaria para você, Ronald, quando você entrou no hospital, se você pudesse encontrar aquele garoto que foi para o hospital, que voltou de Orlando, teve esse problema de saúde, qual conselho você se daria? Depois que saíram os 3, né? Sentou o Ronald de 14, 15 anos. O que você falaria para ele? Vai dar Qual certo. conselho? Vai dar certo? Vai dar Daria certo. algum conselho? Eu diria para aquele Ronald ter menos medo e ouvir mais. Ouvir mais seria o meu conselho. E finalizaria dizendo a ele que só da gente ter direito à vida é o suficiente para viver sorrindo. Então, que ele desse valor à vida, desse mais valor à vida e ao sorriso. As coisas mais simples da vida. E a última. Você tem alguém que te inspira hoje para seguir esse caminho? E não precisa ser alguém de dentro da igreja, não. Pode ser o tiozinho que tu viu ali vendendo jornal ali na Consolação, o tiozinho que tu viu vendendo jornal aí, vendendo picolé aí no Bom Retiro, ali, enfim, por alguma parte de São Paulo, ou aquele tio lá de Fortaleza, né, que tu, quando foi passar férias lá, tu viu, encontrou aquele... Enfim, quem você guarda que te inspira a viver isso hoje? Olha, os jovens nas penitenciárias, eles me inspiram muito a ser salesiano. Não pela situação deles, mas porque pela oportunidade que eu tenho de ser quem eu sou com eles, sabe? Eu já vivi muita coisa louca com eles, muita. Não, não posso dizer isso, mas eu ia dizer um negócio, mas não posso dizer. Mas eu conto um outro momento dos bastidores para você. Mas eles, sabe? Eles me veem com cada coisa assim e com cada surpresa, e são surpresas tão humanas, que só podiam ser divinas, assim, né? E que são respostas, às vezes, assim, que eu peço para Deus, sabe? Assim, me ajuda aqui, vamos lá. O que é que o senhor me diria? E aí os meninos me dizem. Então eles me inspiram muito, né? Outro dia um deles pegou na minha mão e falou assim: ninguém nunca disse que me amava. Você mais do que dizer mostra que ama. Nunca esquece da gente, não. Talvez é por isso que você não vai casar, para você não esquecer da gente. Nossa Senhora. Pô, Aí quebra. assim, olhando com os óculos da fé, o que é que Deus quer dizer com isso? Entende? Já passei por isso também uma vez. Eu estava aqui em Rio Branco, eu estou no Acre agora, né? Vim visitar meus avós e tal. Aí eu saí daqui de casa, acordei aqui, peguei a roupa no guarda-roupa e fui buscar meu pai. Meu pai já tinha saído mais cedo e passei no supermercado que tem no caminho, num doce. Comprei um biscoito lá, comi. E na volta, 5 horas da tarde, já voltando, se eu já tinha ido, já tinha voltado. Voltando, a gente parou para comprar pão e o cara chegou pro meu pai e disse: Ô, ô, ô. Aí eu tava dentro do carro, né? Aí, não vou não. Aí fiquei olhando lá de longe. Meu pai gosta de conversar com as pessoas. Assim, ele tem esse dom. Isso é muito legal, assim. Né? Pô, eu queria falar. E meu pai falou: pô, cara, eu não tenho. Peraí. Aí meu pai meteu a mão no bolso, aí ele ia dar o dinheiro e falou: não, eu só quero que você me ouça. Aí meu pai: tá bom. Aí meu pai, ele contou a história dele de vida. Ele era carioca, engenheiro, e assim, se perdeu na droga, etc e tal. E ele falou: não, passou um jovem aqui num carro preto
e não me ouviu, achou que eu queria dinheiro. Aí eu disse, puta que... Opa, YouTube, né? Pensei assim, mas depois disso já vivi outras coisas também, enfim. Mas é mais ou menos isso mesmo. Ronald, chegamos ao final, 1h35, 34, já para 35, poucos segundos. Cara, a gente sempre... Bianca, Felipe, que me ajudam aqui, Natália, o pessoal sempre sabe que eu gosto de fazer render, né? Até para as pessoas poderem compreender. E aí você me perguntou, quanto tempo dura? Teve um padre que me perguntou, o padre falou assim, Gabriel, quanto tempo dura? Eu falei, olha, 1h e pouco, 1h, 40 minutos, ficamos 1h30. Um amigo meu me perguntou, ficamos 2 horas, um amigo meu protestante até, Tiago, gente boa, muito bom, quem quiser ver, veja aí que tem muita coisa legal. O último durou 2, o penúltimo durou 2 horas e pouco, que é o do Dudu também, o rapaz que é claretiano lá no Rio. E cada um, mas teve já de meia hora, 40 minutos, enfim. E eu falei, cara, vinha pensando o que eu ia perguntar, fui ver um pouco lá do seu canal, fui ler lá sobre lá a biografia que está lá no YouTube. Eu falei, cara, o cara tem um currículo grande, o que eu vou perguntar para esse cara? E a gente sempre se pergunta. Fica sempre com isso na cabeça, assim. E foi muito massa. Eu queria muito te agradecer isso, porque também eu disse isso para a primeira pessoa que eu fiz nessa temporada. Cara, às vezes dá vontade de desistir. Porque você senta aqui, sei lá. Mesmo sabe, a gente está na pandemia, não pode sair. Mas, poxa, podia estar vendo televisão, podia estar fazendo não sei o quê. Principalmente porque quem já teve ansiedade, depressão e tal, é meio difícil essas coisas. Mas eu acho que esse também me motivou muito ter ouvido você. Então, as pessoas também gostaram muito, Sueli, Bianca, e, enfim, quem já passou por aí. Muito obrigado mesmo por ter aceito, ter topado isso. E, enfim, obrigado de verdade mesmo. Eu só sou porque nós somos. Eu que agradeço a oportunidade de ter se lembrado desse pobre religioso em São Paulo. Né? Muito obrigado mesmo por ter me dado essa oportunidade de falar aqui nesse espaço. E nós já somos irmãos, viu? É verdade, é verdade, Muito é obrigado verdade. mesmo, muito obrigado mesmo. Eu fico muito feliz mesmo de estar aqui contigo essa noite. Eu que agradeço. Que isso, cara. Só para avisar, vai estar. Eu vou mandar para o Ronald, ele vai passando para as pessoas, mas para quem ouvir, se você não quiser ver o vídeo, ouve o áudio no Spotify aí, por esses dias eu vou pôr, ainda tem que pôr o último do Marcos. Vai estar no Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Music, todas essas coisas aí, a Rádio Pirata, tudo que tiver aí vai estar. Segue o Ronald, né? Tá aqui embaixo, em algum lugar aí, nas redes sociais, o canal dele também está aí. E é isso. A gente encerra sempre com o Pai Nosso, Ave Maria, uma oração, né, nas intenções do Chico, enfim, da unidade e de todos. E eu passo a palavra a você. Muito obrigado a quem nos assistiu, a quem vai nos ouvir. E, enfim, é isso. Até a próxima. Muito bem. É você que nos acompanha de perto, você que nos acompanha de longe. Vamos juntos rezar a oração que nos faz irmãos, porque somos todos filhos de um mesmo Pai. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O O pão pão nosso nosso de de cada dia cada nos dia dai nos hoje. dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sempre junto do filho, vem a mãe, que ama, que abençoa, que auxilia, que é desatadora dos nós, que é das dores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. É isso. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Uou!
Obrigado, Ronald. Obrigado a todos. João. Vamos encerrando. Um grande abraço. Que Deus abençoe e até a próxima.